Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando aqui prosseguimento à minha exposição, da minha tradução do livro de Atos. Estamos no capítulo 8, verso 26, no meio do ministério de Filipe. Ele agora é tirado da Samaria para ir alcançar um homem. Lendo então versos 26 a 31 para começar. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, ela é deserta. E ele levantou-se e foi. Ora, um homem etíope, eunuco, um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual administrava todo o tesouro dela, tinha ido a Jerusalém para adorar. E ele estava voltando, sentado na sua carruagem, e estava lendo o profeta Isaías à viva voz. Aí o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e a acompanha. Então, Filipe chegou correndo, ouviu ele lendo o profeta Isaías e disse: será que está entendendo o que está lendo? Aí ele disse: ora, como posso, se ninguém me explicar? Em seguida, convidou Filipe para subir e sentar-se com ele. Da Samaria até aquela estrada daria uma caminhada de pelo menos 100 quilômetros, por terreno acidentado. Então, o que o anjo mandou o Filipe fazer não foi tão pouca coisa assim, não. Largar um ministério muito bem sucedido para se mandar para uma área deserta. Mas foi, sem mais. Quando chega lá, está aí o homem estratégico. Agora eu pergunto, como foi que esse homem, esse etíope, tinha conhecimento de Jeová? E por que aprendeu a ler hebraico? Talvez estivesse lendo uma tradução em grego. Quer dizer, da terra dele até Jerusalém era uma caminhada muito grande. E ele fazer esse percurso não foi à toa. Então ele obviamente era um homem temente a Deus. E eu pergunto como? Como é que ele chegou a tomar conhecimento? Não sei, talvez, embora fazendo um milênio, poderia ter sido resultado da visita que a rainha de Sabá fez a Salomão. Mera especulação, não tem como saber. Agora, o anjo manda ele correr e o fato é que Filipe ficou correndo ao lado da carruagem. A carruagem está andando, o homem está lendo. No começo, eu acho que talvez ele nem tenha percebido, porque ele está lendo aqui, está lendo a viva voz e o homem está aqui correndo, mas não sei se ele percebeu, mas como está lendo a viva voz e o homem Filipe reconheceu que era Isaías, aí ele abre a conversa e o homem responde assim, sem mais. E convida para subir. Obviamente, o Espírito Santo estava conduzindo as circunstâncias. O Espírito Santo fez com que o homem confiasse em Filipe sem questionamento. Ele sabe-se lá, de repente aparece um homem lá. Não. Mas ele confiou. Convidou para subir. Sem mais. Então, vamos ler agora 32 a 35. A passagem da Escritura que ele, o etíope, estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante de seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi privado de justiça, e quem relatará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E prosseguindo, o eunuco disse a Filipe: eu te pergunto,
A respeito de quem o profeta diz isto? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca e começando por essa escritura, pregou Jesus para ele. A passagem é Isaías 53, 7 e 8. Exatamente assim, está lá, pode ler. E de fato, convenhamos que o texto não é fácil assim de entender. Mas o homem pergunta aí, o profeta está falando de quem? Dele ou de outro? Aí, Filipe abrindo a boca, essa abrir a boca aparentemente era uma expressão idiomática hebraica para alguém que vai pregar ou fazer um pronunciamento ou dar uma declaração assim importante, solene, coisa assim. Não é para jogar papo fora, é uma coisa séria. Então, abriu a boca e, começando por Isaías, pregou Jesus para ele. Vamos ler então versos 36 a 40, que com isso vamos terminar o capítulo 8 e também o ministério de Filipe, por enquanto. Prosseguindo eles pela estrada, chegaram onde havia alguma água. E o eunuco disse: Olha, água, que me impede de ser batizado? Então, ele mandou parar a carruagem e ambos, Filipe e o eunuco, desceram até a água e ele o batizou. Aí, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, porque seguiu o seu caminho jubiloso. Já Filipe achou-se em Azoto e foi evangelizando todas as cidades por onde passava até chegar em Cesareia. Agora, obviamente, esse homem se converteu, quis ser batizado em seguida. Quando apareceu água para tanto, você observou que eu não li o verso 37. As versões em português geralmente trazem o verso 37, algumas versões entre colchetes, e estão seguindo 12% dos manuscritos gregos. Então, na versão fiel, por exemplo, que segue o texto recebido, vai assim: E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fecha. Agora, é o tipo da coisa que faz a gente pensar, se Filipe não disse isso, mas deveria ter dito, porque é tão lindo, é exatamente apropriado, se encaixa, beleza. Eu digo que é mesmo possível que ele, de fato, tenha falado isso, mas a questão que está diante de nós é se Lucas o escreveu. 88% dos manuscritos gregos, incluindo a melhor linha de transmissão, não trazem o verso. Eu imagino que originou na tradição latina durante o segundo século. Agora vejam bem, Filipe certamente contou o episódio muitas vezes. Lembrar que ele se estabeleceu na Cesareia e a casa dele virou tipo pensão para crente, quer dizer, muita gente passava por ali. E fatalmente ele contou a história, todo mundo queria saber, todo mundo queria ouvir. Então, Filipe certamente contou o episódio muitas vezes. E se, porventura, o diálogo registrado no verso 37 de fato ocorreu, então faria parte da história que Filipe contava. E com isso, facilmente poderia ter sido depois acrescentado ao texto de Atos. Contudo, eu preciso esclarecer um pequeno detalhe. Dos manuscritos que trazem o verso 37, eles apresentam esse verso em nada menos que 18 redações diferentes. O que, convenhamos, não inspira confiança. Se ao menos todos estivessem de acordo, mas não. 18 redações diferentes. Então, paciência, né? Paciência. Mas também o verso não faz mal. Não cria nenhum problema teológico nem nada.
Agora, no momento que saem da água, pronto, o Espírito Santo pega ele e meramente arrebata e o deita em Azoto. Talvez um lugar a uns 20 quilômetros, talvez, de onde está. Ninguém sabe exatamente onde, naquele caminho para Gaza, é que se encontraram. Aí, vá lá. Quer dizer, diz aqui que o homem seguiu jubiloso. O que eu entendo é que ele não parou para procurar Filipe ou tentar mais contato com ele. A Etiópia ficava longe. Ele prosseguiu o seu caminho. Ele certamente entendeu que a visita de Filipe foi um presente sobrenatural, um presente de Deus. E deixou por isso mesmo. Sim, prosseguiu. Jubiloso, pode saber que sim. Pode saber que sim. Já o Espírito Santo deposita Filipe em Azoto, um lugarejo, uma vila, perto da costa. E, pelo jeito, Filipe foi seguindo pela costa, porque ele chegou até Cesareia, que também fica na costa, na orla do mar Mediterrâneo. Então, fatalmente, ele foi subindo, e diz aqui, evangelizando cada lugar. Foi subindo, evangelizando, até chegar em Cesareia. Agora, a gente não sabe se ele se instalou imediatamente ou se foi mais tarde. Esse detalhe nós não temos como saber. O fato é que mais dia, menos dia, ele acabou se radicando em Cesareia. E a casa dele passou a ser, quase, não sei o tamanho, mas quase um hotel crente. Quer dizer, todo mundo parava na casa de Filipe quando passando por Cesareia. Pronto. Podemos agora ver o capítulo 9, e é o caso de Saulo de Tarso. A gente já encontrou esse tal de Saulo. Ele estava aprovando o assassinato de Estevão. Foi Estevão, né? Então, capítulo 9, verso 1, só vou ler 1 e 2 para começar. Já o Saulo, ainda exalando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, para que, caso encontrasse quaisquer pertencentes ao caminho, quer homens ou mulheres, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Agora vou ler versos 3 a 9. Na verdade, não tem nada aí que eu quero comentar por enquanto. 3 a 9, então. Então, pondo-se a caminho, ele chegou perto de Damasco. E, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz lhe dizendo, aqui diz Saulo, Saulo, mas como em outro texto diz claramente que Jesus falou em hebraico, era Saul, Saul, por que me persegues? Aí ele disse, quem é, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te será dito o que has de fazer. Já os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo de fato o som, mas não vendo ninguém. Então Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, não enxergava ninguém. Aí, guiando pela mão, eles o levaram até Damasco. Ele ficou 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Eu fico assim, intrigado de que, de alguma forma, aparentemente, a autoridade do sumo sacerdote chegava até Damasco. Damasco era outro país, era outra gente, era outra raça, nem era judeu. Curioso. Mas fala aqui das sinagogas, então as sinagogas seriam realmente
coisas com o judeu mesmo. Esse Saulo estava realmente com raiva dos crentes, convenhamos. Aí, Jesus volta do céu para pescar Saulo. Porque o texto, temos o relato também em mais 2 lugares, Atos 22 e Atos 26. Lá é claro que foi em hebraico. Aliás, eram 2 judeus, óbvio que iriam falar hebraico. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Ora, se era Jesus, era Jesus. E se era Jesus, era Jesus. E além do mais, se era Jesus, Jesus estava ali no caminho para Damasco. Jesus voltou do céu para pescar Saulo. Com muito efeito, convenhamos também. Agora, o relato aqui é um tanto resumido. Você pode pegar mais detalhes lá em Atos 22 e ainda em Atos 26. Atos 22, Paulo pega no templo, aí o comandante romano está levando ele para dentro do quartel-geral, e ele pede para falar ao povo da escadaria, e ele relata, e outra vez no capítulo 26, perante o rei Agripa, o próprio Paulo relata outra vez. Então, 22 e 26 é o próprio Paulo relatando. Eu passo que aqui é Lucas meramente descrevendo o que aconteceu. Agora, quem está com alguma versão, digamos, a fiel, outra que segue o texto recebido, onde eu li aqui, eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo, acrescenta, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, preciso esclarecer que esse acréscimo, que aliás não faz nenhum mal, em alguns dos detalhes você pode encontrar nos outros relatos, Atos 22 e Atos 26. Mas aqui, esse dizer não está nos manuscritos gregos. Que eu saiba, não tem um único manuscrito grego que traz esse acréscimo. Então, fatalmente, o acréscimo veio da tradição latina, só para constar. Como já disse, não traz nenhuma coisa perigosa, né? É só a questão de saber o que Lucas escreveu ou não escreveu, só isso. Agora, verso 7 diz claramente que os homens ouviram o som. Um dos outros relatos diz que não entenderam. E alguns e outros têm achado que é uma contradição. Não é. Embora o vocábulo som é o mesmíssimo em ambos os relatos, mas em um caso, o caso, você sabe que grego tem caso, assim como o latim também tem, e função gramatical é dada por um sufixo que chamamos de caso. E muda o caso. Então, aqui, é claro, pelo caso, que eles ouviram, sim, o som, mas não conseguiram entender as palavras. Os acompanhantes não foram capazes de entender as palavras que foram faladas. Sabiam que alguém estava falando, ouviram tal, mas só o som. E lá, em outro relato, vai dizer que não entenderam, pura verdade. Ouviram o som, mas não entenderam nada. Nem também viram ninguém. O próprio Saulo também não viu ninguém, porque ele estava com os olhos fechados, estava com o rosto no chão. Também, certamente, o brilho daquela luz, porque em outro, ele mesmo falando com o rei Agripa, diz que o brilho era maior do que o sol ao meio-dia. Ora, você olhar para o sol ao meio-dia, você fica cego. Então, obviamente, Saulo também não viu ninguém, porque ele estava com os olhos fechados. De passagem, tem nada a ver. Quando, então, ele levanta, está cego. E ele é levado a Damasco à mão. Diz aqui que ele ficou 3 dias sem comer nem beber. Você pode saber que Saulo estava totalmente chocado. Totalmente.
O seu mundo estava sendo virado de cabeça para baixo. Tudo que ele havia pensado, de repente, e coitado, está lá querendo assimilar o que aconteceu. Porque Jesus foi muito claro. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Ora, em outro relato, diz, eu sou Jesus o Nazoreano. E para um fariseu instruído que nem Saulo de Tarso, ele iria entender imediatamente que a referência era Isaías 11, verso 1, e, portanto, o rebento de Davi e, portanto, o Messias. Agora, então, isso exatamente derruba tudo que Saulo vinha pensando, que ele vinha perseguindo isso porque não acreditava nisso e rejeitava aquilo e tá. E agora Jesus está obrigando ele a mudar 180 graus. Uma completa virada. E coitado está querendo assimilar. Está lá 3 dias no escuro, sem comer nada, sem beber nada.